Você conhece alguém que já fez a cirurgia de retirada da próstata? Ou está programado para tirar a próstata? Você já imaginou como vai ser a vida dessa pessoa sem a próstata? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é o pós-operatório da cirurgia de prostatectomia radical, que é a retirada da próstata no tratamento do câncer de próstata. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Samira Posse, sou urologista, atendo o público feminino como masculino, nas áreas aí com foco em uro-oncologia, disfunção miccional, cirurgia laparoscópica e robótica. Hoje, a abordagem do vídeo vai focar no pós-operatório da prostatectomia radical, que é a cirurgia para tratamento do câncer de próstata, a cirurgia mais realizada pelo urologista. A prostatectomia radical é a cirurgia de escolha para tratamento da maior parte dos cânceres de próstata. Ela pode ser feita por 3 vias cirúrgicas. A via convencional, que é a cirurgia aberta, realizada por um corte, geralmente abaixo do umbigo, mais ou menos de uns 10, 15 centímetros. Pela via laparoscópica, que é uma via minimamente invasiva, com umas pequenas incisões abdominais. A gente introduz pinças que são manejadas pelo próprio cirurgião na cavidade. Dessa forma, ele vai retirar a próstata. E a terceira via, que é a mais indicada atualmente no tratamento do câncer de próstata localizado, é a cirurgia robótica, a cirurgia assistida por robô, onde o cirurgião opera fora, afastado do paciente, e os braços do robô vão manipulando com precisão a partir dos comandos que é dados pelo cirurgião. Então, essas são as 3 formas que a gente pode retirar a próstata do paciente. Mas e depois? E depois que o paciente vai de alta? E depois para ele viver sem próstata? Como ocorre? O que vai acontecer? Já parou para perguntar? Antes de partir para o pós-operatório, eu vou deixar 2 ilustrações para vocês que mostram a exata localização da próstata no caminho entre a bexiga e a uretra, o que acontece a situação antes da cirurgia e como é que fica depois da cirurgia. Após a retirada da próstata, a gente vai realizar uma costura, que a gente chama de anastomose, unindo a bexiga à uretra. E o paciente vai viver normalmente sem essa glândula. Geralmente, os pacientes operados pós-prostatectomia, eles costumam ir de alta no primeiro dia pós-operatório, aqueles operados por robótica ou por laparoscopia. Às vezes, na cirurgia aberta, demora um pouquinho mais, coisa de 2, 3 dias, mas a evolução também é muito boa, costuma ser muito favorável. Pós-operatório da cirurgia de próstata, em geral, é muito bom. O paciente se recupera rapidamente muito bem. Em todos os casos, em todas as 3 vias cirúrgicas, ele vai de alta do hospital com uma sonda vesical. Essa sonda, em média, ela fica de 7 a 14 dias, 1 a 2 semanas. Isso varia aí de acordo com a abordagem. Geralmente, na cirurgia robótica, a gente consegue fazer essa retirada mais precoce, e na cirurgia aberta, um pouco mais demorado. Mas o que pode acontecer logo nos primeiros dias de pós-operatório, que é considerado normal? O paciente vai tirar a sonda no retorno na revisão cirúrgica, nesse período que a gente citou. Nesse tempo, nesse intervalo, o que é normal acontecer? Que ele não precisa se assustar. Sangramento. Às vezes, no pós-operatório, ficam coágulos retidos dentro da bexiga ou ao redor que são eliminados ali pela urina. Então, é normal ter um certo grau de sangramento, uma urina mais avermelhada. Depois da retirada da sonda, é muito comum o paciente ter quadros de urgência miccional, ter um ardor, ter um desconforto quando urina e principalmente ter aquelas perdas súbitas de urina. Isso faz parte do pós-operatório habitual. Isso porque o tecido ali está na fase de cicatrização aguda. Então, demora até o organismo se reabilitar. Esse tempo de reabilitação é normal. Essa urgência miccional, ela geralmente é passageira. A gente pode aliviar se o paciente estiver muito sintomático com algum tipo de medicação, algum tipo de anticolinérgico, mas é muito importante excluir a presença de infecção urinária, já que o paciente usou sonda aí há alguns dias e pode ter ficado algum remanescente aí, alguma bactéria. Isso é se ele estiver muito sintomático. Uma preocupação muito frequente do paciente que opera, faz a cirurgia de câncer de próstata, é sobre a continência urinária, sobre a perda de urina, se ele vai perder urina ou não. Hoje em dia, com o advento da cirurgia robótica, com as técnicas minimamente invasivas, em especial robótica, a continência urinária ela é recuperada de forma muito mais precoce quando comparada com antigamente. É comum o paciente ter uma
incontinência transitória, que na maior parte das vezes é autolimitada, se resolve aí em 2, 3 meses, e é muito raro essa continência passar de 6 meses, quando a gente utiliza aí as técnicas minimamente invasivas. Obviamente que isso varia de acordo com o status do paciente. Por exemplo, pacientes mais jovens, pacientes mais funcionais, eles tendem a recuperar a continência mais breve quando comparados, por exemplo, a um idoso, a um paciente de 75 anos, 80, que é submetido à cirurgia. Um pequeno percentual de pacientes pode evoluir com a incontinência urinária definitiva, o que é um quadro bem desagradável. Geralmente, após um ano de tentativa de reabilitação, com fisioterapia, com eletroestimulação, com medicação, aquele paciente continua perdendo urina, isso pode ser um indicativo aí de que essa incontinência ela pode ser não reversível com tratamento clínico. Esse paciente ele pode ser encaminhado para avaliação de tratamentos cirúrgicos para tratar essa perda de urina. E hoje a gente pode lançar a mão aí de um sling masculino, ou melhor, que é a indicação mais apropriada, o esfíncter artificial da uretra. Obviamente que o paciente precisa se encaixar em alguns critérios, ou seja, ele precisa estar, sobretudo, com a doença oncológica controlada. O percentual de pacientes que evolui com essa incontinência urinária definitiva é bem pequeno, aproximadamente aí 5 a 8% dos pacientes operados. A maior parte deles evolui muito bem. Uma outra preocupação, que é a segunda maior preocupação do paciente que opera o câncer de próstata, é a disfunção erétil, a impotência sexual. A disfunção erétil, ela retorna de forma mais lenta do que a continência. Quanto à continência, a gente vê a maior parte dos pacientes bem recuperados no início, a disfunção erétil da cirurgia pós-operatória, ela é mais lenta. A gente vai precisar ajudar esse paciente, independente de idade, independente das comorbidades, a gente sempre começa a medicação, o inibidor de 5-fosfodiesterase de uso contínuo, mais o sob demanda, como forma de estímulo aí para futuras ereções. Esse nível de disfunção erétil no pós-operatório da prostatectomia, ele está diretamente relacionado a alguns fatores, como por exemplo a idade do paciente, a presença de comorbidades, a via cirúrgica escolhida, tempo de duração da cirurgia, perda sanguínea. Aí a gente vai associar ao nível de invasão tumoral, às vezes tumores muito agressivos, tumores localmente avançados, a gente tem que abrir mão de uma preservação do feixe vascular nervoso para que a doença seja tratada de forma mais eficiente. Isso pode comprometer o mecanismo da ereção aí no pós-operatório. Então, algumas variáveis devem ser levadas em consideração. Ao passo que pacientes mais jovens, sem comorbidades, eles tendem a recuperar mais facilmente a sua função erétil. Uma outra alteração na vida do paciente operado da próstata é a ausência do esperma. O paciente, ele retirou a próstata e a vesícula seminal. Então, ele não ejacula mais. Isso não tem nada a ver com a questão do orgasmo, do prazer e da ereção. Ele tem potencial, continua normalmente essa função, essas funções sexuais continuam preservadas, mas a ejaculação ela é eliminada de forma definitiva. Se você conhece alguém que vai operar da próstata, já operou, tem algumas dúvidas e achou esse conteúdo interessante, encaminhe esse vídeo, compartilhe, ele tem um intuito informacional. Se você gostou do conteúdo do canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para ficar sabendo dos novos conteúdos. Um abraço, até mais!